Você estava falando que você conseguiu a primeira casa para você ir fazer a sua faxina voluntária. E como que foi isso? Depois que a gente terminou, que a gente colocou as imagens na internet, uma amiga da minha filha entrou em contato e falou, olha, eu conheço uma senhora que precisa da ajuda de vocês. E aí ela passou o número da senhora, e aí a minha filha entrou em contato com ela e marcou um horário de eu ir lá visitá-la. Eu cheguei na casa dela no horário marcado, o carro dela estava parado no driveway, eu batia na porta e ela não atendia. Liguei para minha filha e falei, Carol, pode ligar para ela, por favor? Porque ela não está atendendo e ela está em casa. Minha filha ligou e falou, mãe, ela não está atendendo. Me passou o número dela, eu liguei, nada. Aí falei, Carol, o que eu faço? Carol, mãe, ela bebe muito, talvez ela não vai ver você batendo na porta, vai embora, outra hora você volta, se ela quiser que limpe. Eu cheguei a voltar para o carro, mas eu falei, não vou embora. E aí eu desci de novo do carro e falei, Senhor, se eu tiver que ajudar essa mulher com a minha limpeza, que não é só uma limpeza, eu tô aqui, ela só precisa abrir a porta. Que eu fiz assim para bater na porta, ela abriu a porta. Meu Deus, cara. E aí ela se assustou na hora que ela me viu e me perguntou quem eu era. Eu falei, eu sou a moça que vai te ajudar na limpeza. E aí aí ela falou, eu tinha me esquecido que você vinha. Eu falei, a gente ligou. Ela me mostrou o telefone, não tinha nenhuma chamada perdida. Aí eu entrei. Você tinha acabado de ligar. A gente tinha acabado de ligar para ela mais de uma vez. E aí eu entrei, ela me mostrou a casa. Aí ela sentou e eu falei, olha, eu não sei se a minha filha falou com você, mas as limpezas são 100% gratuitas. E ela, não, de jeito nenhum, não vou deixar você limpar minha casa de graça. O meu amigo falou que vai me dar a limpeza de graça, vai me dar a limpeza, ele vai dar o dinheiro. Eu falei, olha, então faz o seguinte, eu não posso te cobrar pela minha limpeza. Se o seu amigo te der o dinheiro, utilize esse dinheiro para comprar algo para você ou para dar para alguém que precise, porque a minha limpeza considere como um presente de Deus para você no momento que você precisa. E aí ela começou a chorar e começou a me contar a história da vida dela. Aí ela falou que ela teve um casamento muito conturbado, de violência, o marido morreu dentro daquela casa, o filho dela morreu dentro daquela casa. Peraí, quantos anos ela tinha, mais ou menos? Ela tem 64. E ela... Caraca. Meu Deus, ela viu o marido morrer ali e morreu. E você soube como eles morreram? Sim. O marido morreu de ataque cardíaco, do nada, ele caiu duro no quarto deles. Tá. E o filho morreu de overdose. Uau. Meu Deus. E aí a gente foi para fazer a limpeza e na hora que eu entrei na casa, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma oração em inglês para ela participar. Ela tava sozinha? Ela fica sozinha? Sozinha. Na verdade, ela tem um roommate. Ele fica lá só durante o dia dormindo, porque ele trabalha num hospital e trabalha a noite inteira. E aí, uma das moças que foi comigo fez uma oração em português e ela olhou para mim e falou assim, ele tá aqui dentro. Eu falei, ele quem? Ela falou, o marido dela, eu falei, misericórdia, Senhor. A moça é, tipo, sensitiva, essas coisas? E ela já tinha trabalhado comigo na faxina quando eu trabalhava. E teve um dia que a gente estava numa casa e a gente terminou de limpar a parte de cima, eu desci, e aí eu estava na cozinha, ela desceu e falou assim, eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Eu falei, pelo amor de Deus, o que você quebrou? Né? Ela falou, não quebrei nada. Eu falei, então qual é a notícia boa? Não, eu falei, então qual é a notícia ruim? Aí ela, eu vi um homem vestido de preto lá em cima. Eu falei, não tem ninguém na casa, só a gente. Ela falou, não, ele tava lá, olhando pra mim enquanto eu tava limpando. Eu falei, Deus me livre. Tipo, e tem notícia boa depois disso? Eu falei, qual é a notícia boa? Eu orei. Ele foi embora. Ele foi embora, mano. E aí eu lembro que eu coloquei isso nos stories, na época eu tava só no Instagram, e aí as pessoas começaram a falar, é o espírito que anuncia a morte. Credo. Eu falei, Deus me livre. Senhor Jesus, velho. E aí passou 2 semanas, alguém da casa morreu. Mentira. Sim. E essa mesma moça tava comigo nessa casa, e ela falou, ele tá aqui dentro. Eu falei, Pai Santíssimo. Sabe, aí a gente orou muito, e a dona da casa também falou pra mim que via ele o tempo todo. Viu o marido, ela via o marido. Só que quem morre não volta, mas o mal se utiliza da imagem de quem morreu pra importunar quem tem. Peraí, calma, é muita informação. Calma. Você é cristã? Sim. Então, tecnicamente, você não acredita em
reencarnação. Ok? Tecnicamente. Eu também tenho Sim, suas crenças. Minhas coisas. Apesar de ser cristão. O que você imagina que seja isso, então? Tipo, eu imagino que seja o demônio encarnado no corpo do marido dela, que também era o demônio em vida pelas coisas que ele fazia. Você acha que não pode ser... Só achismo, tá bom? Eu também não entendo nada. É o programa do achismo. Não sou Maurício Meirelles, né? Na sua cabeça não existe a possibilidade de, tipo... o cara morreu e, sei lá, ele quer ficar ali protegendo ela. Você acha que isso não... Não. Ele não protegeu ela em vida, ele não ia proteger depois que ele foi embora. Ele fez coisas monstruosas com ela enquanto ele estava vivo, mas assim, muita coisa ruim mesmo, sabe? Entendi. Inclusive, uma parte da casa, eu tenho uma empresa que trabalha em parceria comigo nesses projetos, e ele foi lá lavar o carpete da casa dela, que estava muito sujo. Tá. E ele falou para mim, Marina, isso aqui é mancha de sangue, não vai sair. Falei, sangue? Nossa. Ele, isso é mancha de sangue, não sai. E assim... ela estava sempre muito aberta, tudo que eu perguntava para ela, ela me respondia, sabe? Sim. E aí eu perguntei para ela, Bárbara, isso aqui é sangue? Ela, sim, foi algo horrível que aconteceu. Eu falei, misericórdia, o que aconteceu? Ela falou assim, o meu marido tropeçou e caiu, e ele sangrou até quase morrer aí. Falei, cruzes! Mas não foi, eles estavam brigando, porque tinha spots, assim, sabe? Não era só tropecei e caí. Entendi. Começou num ponto e foi para outro, sabe? Tipo, como se alguém se deslocasse. Porque nem tudo ela me contava, porque algumas coisas deixavam ela muito constrangida. Imagino. Igual teve uma hora que a gente sempre se sentava, e essas limpezas nunca duram um dia só. Porque a pessoa tá carente. Você chega num estado em que a casa deve estar muito judiada. A casa tá muito judiada e a pessoa tá mais judiada ainda. E o meu intuito lá é cuidar do coração da pessoa, não é só da casa. Então a limpeza nunca dura um dia só. Aí eu sentei e aí ela falou pra mim que ela tem uma filha que foi embora aos 14 anos de idade e nunca mais aceitou fazer contato com ela. E eu falei pra ela, mas por quê? Aí ela chorou e falou que não sabia. Falei, ela sabe. Uma mãe sabe por que um filho tem essa atitude. Ela sabe. Eu tenho que mudar a minha narrativa, né? E aí a gente pediu pizza, sentou pra almoçar, e ela sentou também. Aí a gente conversando, ela sorridente. Aí eu falei, Bárbara, quando você começou com esse relacionamento, porque é o segundo marido dela, a sua filha ainda morava em casa? Ela, sim. Eu falei, como era o relacionamento dele com a sua filha? Aí ela chorou e falou que ele violentava ela. Nossa. Você já desconfiava, então. E naquela hora, na hora que ela falou pra mim, o Marina mãe, sabe, quis olhar pra ela e apontar o dedo e falar, você merece tudo que tá acontecendo com você, sabe? Eu vou embora e não vou te ajudar mais, mas eu não tô lá como papel de julgadora. A vida já julgou ela demais, ela já passou por coisas que eu não imagino. Então, o meu papel lá não era esse, sabe? Eu acho que o castigo dela, da filha não ter mais contato com ela, deve ser o pior do mundo, porque uma mãe quer saber do filho, uma mãe quer estar do lado do filho. E ela era tão dependente emocional dele que ela foi capaz de ver aquilo e não fazer nada só pra não ficar sem ele. E o que deve ter de gente assim, o que deve ter de mulher assim. Sim. Meu Deus. E aí, os vizinhos nunca aparecem pra ajudar, mas quando eles veem movimento, eles ficam curiosos, né? E aí um vizinho ou outro perguntava, tá acontecendo alguma coisa? Perguntaram pra mim até se ela tinha morrido. Porque a gente liberou a garagem, a gente limpou a garagem dela, tinha muita coisa do marido dela na garagem, do que morreu. Sabe? E a gente perguntou se podia jogar fora, ela falou que podia, a gente jogou tudo fora. E era muita coisa. Aí uma vizinha veio conversar e ela falou que ela viu ela várias vezes correndo pela madrugada pedindo socorro e ele agredindo ela no meio da rua. Meu Deus. Sim, e assim, ele era muito alto, sabe? E ela é baixinha. Eu falei, gente, eu não imagino os horrores que ela já viveu dentro dessa casa. E aí a gente limpou a casa dela toda, tirou tudo dele de lá de dentro. No final das contas, a gente fez uma oração em português. Ela não sabia responder, mas ela fechou os olhos e chorou e com a mão para cima o tempo inteiro, como se ela tivesse entendido tudo. E a gente deu para ela assim...
As meninas queriam dar um banho nela, porque tinha muitos dias que ela não tomava banho, mas aí ela se sentiu desconfortável, mas lavamos o cabelo dela, escovamos, fizemos Nossa, maquiagem gente, tá nela, brincando. sabe? Ela falou, nunca me senti tão bonita na minha vida, Que nunca me legal. senti tão amada na minha vida. E aí ela, E fazia quanto tempo que o marido dela tinha morrido? acho que uns 3 anos. Nossa, tudo Meu isso, Deus. cara. Sim, cara. e tava tudo dele lá ainda dentro da casa, e ela vendo ele lá. Aí eu dei para ela um outro colchão também, sabe? Porque a energia lá tava muito pesada e a gente conseguiu um ensaio fotográfico para ela, porque ela tava se sentindo muito mal, porque ela ia perder a mama, ia ter que tirar a mama. E agora ela fez um exame, o coração dela não tá forte o suficiente para fazer a cirurgia. Então ela vai ter que ir lutando com o que dá para fazer. Meu Deus. Mas a gente já conseguiu o ensaio fotográfico para ela. E ela falou que ela quer fazer essas fotos para ela abrir algo diferente. Falei, conte-me o que é esse algo diferente. Como assim, abrir algo diferente? Um business. Porque ela se sente muito sozinha e ela gosta de cozinhar. Ah, Aí ela falou que ela queria fazer essa foto profissional para tentar fazer um restaurante familiar na casa dela para pessoas que quisessem, além de comer, conversar. tá. Eu falei, Cara. as fotos eu ajudo, né? No business eu não posso ajudar. Aham. Claro. É, Sim. Deve ser muito complicado pra você não querer se envolver além do Muito. que só aquele momento ali, né? muito porque eu me envolvo. A dor do outro dói em mim, sabe? E aí a gente sempre mantém contato por telefone. Eu não largo a mão deles. A gente sempre tá conversando porque eles são muito carentes. Quantas pessoas você já ajudou, assim? 8. Foram 8 casas 8 já, 8 casas pessoas. E até eles são agora. acumuladores Sem, mesmo? sem conexão, essas casas. Nenhuma conhece a outra.